Oi, gente, mais um dia com vocês na rede, né? Tá? E os nossos tantos SOS dessa caminhada nossa, né? Que a gente tem que começar a prestar atenção. São tantos gritos, né? São tantas pessoas pedindo socorro, né? Então, talvez seja muito prudente a gente estar falando desses SOS. Hoje eu estou trazendo o SOS ética. Há muitos anos, falar de virtude ou de virtudes, né, parece que é um problema, né? Eu ainda sou daquela época, ainda na escola municipal, né, na cidade de Belo Horizonte. Nosso colégio era um colégio modelo e a gente tinha moral e cívica. Que saudade, né? Eu creio que, com o passar do tempo, a gente vem observando que os imperativos nem sempre são imperativos. O que é imperativo para mim não é imperativo para o outro, né? Por exemplo, dirigir com segurança é imperativo para mim. Por que não é para o meu semelhante? Por que eu não tenho coragem de fazer mais de 120 km por hora na estrada? Ou até fazer 120 km por hora dentro de uma avenida, de uma cidade? Por que o meu coração me pede para não fazer isso? Quer dizer, por que eu não tenho coragem de fazer isso? Me parece que isso é imperativo para mim, né? Não fazer isso. Não colocar a vida do outro em perigo, né? A prudência para mim é imperativo. Eu estou trazendo a palavra ética hoje. Eu lembro muito do Dr. Jacques, meu amigo, da biodança, um grande psicólogo. Ele escreveu um livro sobre ética. Depois que eu reli e li várias vezes, é um dos melhores tratados de ética. Depois nós vamos colocar na nossa biblioteca viva essa referência do Jacques, né? Jacques é do Espírito Santo. E trocando em miúdos o que ele diz sobre ética, né? É muito interessante o que ele fala, porque ética, numa linguagem mais corriqueira, são regras de conduta, né? E lendo o livro do Jacques, eu tive alguns insights, e o insight principal que eu tive são as regras de conduta de uso da nossa casa. Interessante isso, né? Quando eu penso que a casa é meu corpo, quando eu penso que a casa é meu pensamento, quando eu penso que minha casa é meu carro, eu não estou inventando aqui não, até Resperterrar, nossa grande francesa, ela fala que a nossa única casa é nosso corpo, né? Aí eu penso que a minha residência, ela exige regras de conduta, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, o meu país e o mundo, né? Essa criação tão interessante nossa, né? Nós criamos um mundo e esquecemos do planeta Terra, né? O mundo em que vivemos, né? Merleau-Ponty fala disso e é muito interessante esse nosso filósofo francês quando ele trata disso, né? Ele fala que o mundo é uma criação humana, né? E nós criamos o mundo e esquecemos do planeta Terra, né? E o planeta Terra é um ecossistema de muitos sistemas viventes. Existem regras de conduta de uso desse planeta. Como nós temos aquele eterno problema de autoridade, né? O problema nosso de autoridade começa com os nossos pais, né? Aqui em casa era um pouquinho diferente, porque papai ele não dava colher de chá para a gente desobedecer às regras estabelecidas. Ele era muito coerente com isso e ele fazia essa cobrança. Minha mãe, mesma coisa. E eu, desde pequeno, eu comecei a entender que se tem lei, é para que a lei seja cumprida. Se eu não concordo com a lei, eu tenho que participar de um grupo de pessoas que vão contribuir para a mudança da lei. Pois se a lei está incoerente, se a lei é injusta. Então a ética vem desse lugar, né? Uma palavra grega, né? Que estabelece os critérios, né? As normas, as regras de uso, né?
Outro dia eu falei com um menino na rua, a mãe dele não gostou. Ele estava com o tênis desamarrado, correndo, com o tênis desamarrado, e eu percebi que ele poderia pisar no cadastro do tênis e cair. Eu fui falar, a mãe não gostou. E o menino ainda olhou para mim com aquela cara de bravo, né? Por azar dele, ele pisou no cadastro, caiu no chão. E eu passei pela mãe, não falei nada, né? Quer dizer, se você tem um cadastro de um tênis, é imperativo que você amarre o cadastro do tênis, né? É o mínimo que você pode fazer, né? Se você tem um gás ligado na sua casa, na hora que você sai, né? A gente não tem que conferir, a gente não tem que checar, né? A gente não tem que ter aquele checklist corriqueiro das coisas que são prioritárias, que se não fizermos essas coisas que estão ali pré-determinadas no checklist, a gente vai ter problema. Por exemplo, conferir se eu botei gasolina no carro, né? Conferir a calibragem dos pneus periodicamente. A gente vai entrar logo no pequeno tratado das grandes virtudes do nosso mestre, nosso doutor de Sorbonne, né? Doutor Sponville. Será que eu estou sendo criterioso? Será que eu conheço a virtude da polidez? Será que se eu usar a polidez no meu dia a dia, eu melhoro minha convivência com os meus pares, com os estranhos? Ética. A boa ética nos condomínios falam para a gente que a gente tem que checar as instalações do condomínio. Eu, ao entrar no condomínio, eu devo acionar o portão, abrir o portão, devo fechar o portão e devo conferir o portão. Mas o ser humano, eu vejo que muitas vezes ele fala assim para você: não enche o saco não, você pega muito no meu pé. Eu sei que tem que fazer isso. E a pessoa fala que sabe que tem que cumprir o imperativo, mas ela não cumpriu, né? Isso me valeu o apelido de Prevenildo, né? Valeu o meu sobrenome de plantão. E valeu o meu segundo nome, Precavildo, né? Num mundo de pessoas incautas. Quem conhece a mitologia sabe que Chapeuzinho Vermelho foi criado para proteger as adolescentes nas fazendas. Foi ensinado para elas a partir de uma história que existe um lobo mau, que ataca Chapeuzinho Vermelho, ainda faz a vovozinha de almoço, né? Nós temos uma grande psicóloga mineira, né? Doutora Zélia Nascimento, e ela fala que a nossa inteligência é por articulação e conexão, né? Se eu não tenho o que articular, como é que eu vou conectar? Como é que eu vou perceber? Como é que eu vou compreender? Se eu não tenho atenção com o código de ética que eu tenho que cumprir, que são as regras estabelecidas, muitas vezes regras já universais, né? Como é que eu vou facilitar a minha vida social? Meu pai tinha uma fala que, se os políticos brasileiros entendessem, talvez a gente não tivesse com tanta corrupção. Papai sempre falava: a lei existe. Papai falava porque ele já está no andar de cima, né? Mas ele falava que a lei existe. E a lei, quando ela é aplicada em você, ela é aplicada para fazer justiça. E se você tiver
estiver não cumprindo a lei vai trazer o peso das responsabilidades que serão cobradas de você. Eu poderia falar isso de uma forma mais escrachada, mas eu estou sendo bastante coerente. E aí eu não cumpro a lei, né? Martin Claret fala que política é fazer o que dá para ser feito, né? Legal demais ouvir isso. Isso é uma regra, né? Fazer política é fazer o que dá para ser feito, né? No Brasil, como fazer política dá para roubar, né? Dá para ter corrupção, isso sempre foi feito. Mas num determinado momento chega a lei e a lei começa a ser aplicada. Delação premiada é uma permissão da lei, não é isso? Está no código ético nosso, né? Talvez a nossa carta magna pudesse, por analogia, ser chamada do código ético que o brasileiro tem que cumprir no seu dia a dia, no seu cotidiano. Se tem delação premiada, alguém pode fazer. E foi feito no Brasil. E jamais estaríamos pensando no passado que a gente poderia ter tantas pessoas presas, né? Tantas pessoas punidas, né? Então eu quero voltar na ética para ir fechando o trabalho. Nós vamos estar começando agora o nosso SOS Virtudes, né? E hoje eu já trouxe indiretamente a prudência. O ato de prudência mais significativo de um ser humano é cumprir a lei. E procurar mudar a lei que está sendo injusta, está sendo incoerente. E no nosso próximo encontro a gente vai falar de polidez, né? Que por incrível que pareça, ninguém nasce com essa virtude pronta. Isso é uma virtude que o ser humano tem que ser educado no caminho da polidez. Ética. 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 Ética sempre. São os imperativos que devemos cumprir, as regras que devemos cumprir no nosso dia a dia. As regras podem sim ser discutidas, como temos discutido ao longo da nossa história, o direito das mulheres, o direito sobre o petróleo, nosso comportamento diante das religiões. Hoje não aceitamos mais o fundamentalismo. Então a nossa ética é um processo dinâmico, que tem que ser discutido na escola. Não faça do seu carro uma arma. Isso é um lembrete. A vítima pode ser você. É a confirmação do que pode te acontecer se você fizer do seu carro uma arma. Leis de trânsito existem. O código ético do trânsito existe. Não estou nem dizendo para vocês sobre moral, né? Falei moral aqui apenas uma vez na moral e cívica, né? Talvez hoje a matéria que devêssemos fazer na escola é o projeto Virtudes. Deveríamos estudar com muito carinho, muito cuidado o nosso código ético do nosso dia a dia. As regras que nos fazem conduzir de forma coerente com o nosso semelhante e tantas coisas a mais. Eu queria, terminando esse trabalho, deixar um beijo no coração de todos, dizer para vocês muita ética. 2016 já está na nossa porta e que seja um ano onde a ética seja muito bem conversada. Eu acho que o Papa Francisco tem revisto muitos códigos da Igreja Católica, nos dando o exemplo do que precisamos fazer. Mais uma vez, beijo no coração, até o nosso próximo encontro.